Fala galera, vamos para mais uma questão. ITA 2011. Um objeto de massa m é projetado no ar a 45 graus do chão horizontal com uma velocidade vzinho. No ápice de sua trajetória, este objeto é interceptado por um segundo objeto, de massa mzão e velocidade vzão, que havia sido projetado verticalmente do chão. Considerando que os dois objetos se colam e desprezando qualquer tipo de resistência aos movimentos, determine a distância d do ponto de queda dos objetos em relação ao ponto de lançamento do segundo objeto. Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela não dá a figura, tá, pessoal? Eu só deixei desenhado aqui para economizar um pouquinho de tempo. Então, o que está acontecendo? É lançado o objeto de massa mzinho, ao mesmo tempo lançado o objeto de massa mzão. No ápice da trajetória desse objeto de massa mzinho, ele vai se chocar com o objeto de massa mzão e eles vão descrever uma nova trajetória parabólica e cair a uma distância d do ponto que inicialmente foi lançado o objeto de massa mzão. Então, vamos lá. Analisando essa segunda parte do movimento aqui, que eu já deixei até o desenho aqui também, eles vão se chocar, vão sair com uma velocidade que tem uma componente no eixo x e uma componente no eixo y, que eu chamei de vx' e vy'. No eixo x, o movimento é uniforme, certo? Não temos aceleração no eixo x. E no eixo y, a gente tem a gravidade, né? Que atua quando ele está subindo, ela atua desacelerando os dois, e quando está descendo, ela atua acelerando. Então, a gente tem um movimento uniformemente variado. Então, quem que ele quer? Ele quer a distância, né? Então, a distância a gente pode calcular com aquela relação distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? A gente sabe que na horizontal o movimento é uniforme, então vale essa relação. Quem é a velocidade dele no eixo horizontal? Vai ser essa vx' aqui que a gente vai ter que descobrir, e teremos que descobrir também o tempo, né, que ele demorou para fazer esse percurso aqui, que lembrando é o mesmo tempo que ele demora para cair. Então vamos lá, como que a gente vai descobrir essa vx'? A gente vai começar conservando o momento linear, né, a quantidade de movimento aqui antes e depois do choque, porque ele diz aqui, e desprezando qualquer tipo de resistência aos movimentos. Então, vamos lá. A quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. E aqui a gente tem dois casos, né? A gente tem o caso no eixo x. Como é que vai ficar antes? Antes, no eixo x, o objeto de massa mzão não tinha quantidade de movimento, né? Porque ele só se locomove verticalmente e não horizontalmente. Então, a gente só vai ter quantidade de movimento para o objeto de massa mzinho. Então, vai ser mzinho vezes a velocidade dele no eixo x, que eu já decompus esse vetor velocidade vzinho aqui, mzinho vezes vzinho cosseno de θ, vai ser igual a quem? Depois do choque, vai meio que virar um objeto só, né? E a massa desse objeto vai ser mzinho mais mzão. Mzinho mais mzão vezes essa nova velocidade no eixo x, que eu chamei ali de vx'. Então, dividindo os dois lados dessa equação por mzinho mais mzão, a gente fica aqui vx' é igual a mzinho vzinho cosseno de θ sobre mzinho mais mzão. Isso aqui para o eixo x. Agora a gente tem que fazer para o eixo y. Perceba que no eixo y, antes do choque, só quem vai ter quantidade de movimento é o segundo objeto, né, de massa mzão. Porque no ápice da trajetória aqui, esse objeto de massa mzinho, ele não tem velocidade no eixo y. Porque aqui é o momento que ele para de subir e começa a descer, né? Então, só quem vai ter quantidade de movimento aqui é o objeto de massa mzão. E o texto diz, né, que ele está com uma velocidade vzão na hora do choque. Então, mzão vzão vai ser igual a quem? Mzinho mais mzão vezes uma velocidade
Vy', que vai ser a velocidade no eixo y depois do choque. Dividindo os dois lados novamente por m' mais m', a gente tem que Vy' é igual a m', v' sobre m' mais m'. Bom, o Vx' a gente já tem, né? Agora a gente precisa descobrir qual que é esse tempo de queda. Olhando para essa segunda parte aqui do problema, a gente sabe que no eixo y é um movimento uniformemente variado, então vale aquela relação que relaciona o espaço e o tempo, certo? Espaço final igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso aqui vem lá do MUV, né? Então vamos escrever isso aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar espaço final, vou botar a altura final, né? A altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo, né? Mais aqui a aceleração é a aceleração da gravidade, né? G vezes t ao quadrado sobre 2. E aqui a gente pode substituir, né? A altura final vai ser zero, porque eles já vão estar no chão. Então, zero é igual a altura inicial, é o ápice da trajetória do objeto m', que eu chamei de h. h mais... Quem é esse v0y aqui? É esse Vy que eu achei. É a velocidade com que eles saem daqui no eixo y após o choque. Então, m', v' sobre m' mais m'. Aqui, a gravidade atua desacelerando, né, inicialmente, então é menos gt ao quadrado sobre 2. A gente deixa essa segunda equaçãozinha aqui, porque agora a gente precisa descobrir quem é esse h, né? E esse h a gente vai descobrir olhando para a primeira parte do movimento aqui. A gente quer uma relação de espaço e velocidade, sem o tempo, num movimento uniformemente variado, que é no eixo y. Então, a gente pode usar a Torricelli, né? E o que Torricelli diz? Ele diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que aqui é a aceleração da gravidade, vezes a altura, né? Vezes o ΔS. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A velocidade final ao quadrado, a gente sabe também que é zero, porque no eixo y, no ápice da trajetória, a velocidade é zero. A velocidade inicial no eixo y ao quadrado vai ser v' ao quadrado seno ao quadrado de θ. v' ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Aqui é negativo, né? Porque ele está subindo. Então, ele está contra o vetor gravidade aponta para baixo. 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, isso aqui a gente pode reescrever essa equação, somando 2gh dos dois lados e já dividindo por 2g, vai ficar aqui h é igual a v' ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ sobre 2 vezes a gravidade. Essa é a nossa terceira equação. Então, agora o que a gente pode fazer? A gente pode voltar e substituí-la na segunda equação, certo? Então, vamos lá. Substituindo a terceira na segunda, o que a gente vai ter? Eu já vou multiplicar os dois lados dessa equaçãozinha aqui por menos 1, tá, pessoal? Só para facilitar na final da resolução. Gt ao quadrado sobre 2, menos aqui vai virar mais, menos com menos mais, menos m', v' sobre m' mais m', menos, quem é o h? V' ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. V' ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ sobre 2g.
G. Isso aqui é igual a zero. Então, a gente tem aqui agora, isso aqui vezes o tempo, né? Esqueci de colocar aqui. E aqui também. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem uma equaçãozinha de segundo grau e a gente pode resolvê-la, né? Como é que vai ficar isso aqui? O delta vai ser igual a b ao quadrado, mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão. Todo mundo aqui ao quadrado, menos com menos vai ficar mais, né? Quando multiplicar ali, 4 vezes g sobre 2 vai dar 2g. E 2g vezes v ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g, vai ficar v ao quadrado seno ao quadrado de θ. Vai cortar, né? O 2g com o 2g. Aqui a gente tem o delta. Então, como que a gente faz para encontrar o tempo? O tempo vai ser igual a menos b, mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão. Mais ou menos, aqui vai entrar só o mais. A gente está trabalhando com o tempo, então não faz sentido pegar a parte negativa. A raiz de delta, quem é delta? É esse cara todo aqui. A raiz de mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão elevado ao quadrado, mais v ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, todo mundo sobre 2 vezes o A. Quem é o A? G sobre 2. 2 vezes G sobre 2, 2 vezes meio G, vai dar G. Então, agora a gente pode substituir esse tempo lá na nossa equação, substituir esse Vx' na nossa equação também, primeira, e descobrir qual é a distância, certo? Antes disso, eu vou reescrever isso aqui, já trocando o valor de seno ao quadrado de θ, né? Então, vai ficar aqui t é igual a mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão, mais a raiz de mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão elevado ao quadrado, mais v ao quadrado. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2. E 2 ao quadrado vai ficar 4. Então, vai ficar v ao quadrado vezes 2 sobre 4. 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2, né? Então, vai ficar v sobre 2 sobre g. Agora, a gente vai descobrir o que o problema queria inicialmente, né? Então, d vai ser igual a vx. Quem é vx? Vx' é o mzinho vezes vzinho vezes o cosseno de θ, o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2, sobre mzinho mais mzão, que multiplica mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão, mais a raiz de mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão, elevado ao quadrado, mais vzinho ao quadrado sobre 2, e todo mundo aqui sobre g. E isso aqui a gente pode reescrever como sendo, vou reescrever aqui embaixo, dzinho é igual a, esse 2 vai para cá para baixo multiplicando, né? Esse g também, então vai ficar mzinho, já tirando ele daqui de dentro do parênteses, vezes vzinho, vezes raiz de 2, sobre 2 vezes a gravidade, vezes mzinho mais mzão, que vai estar multiplicando mzão, vzão, sobre mzinho mais mzão, mais
a raiz de mzão vzão sobre mzinho mais mzão elevado ao quadrado mais vzinho ao quadrado sobre 2. Tá aí. Essa é a resposta. Matamos mais uma questãozinha do ITA, questão muito maneira. Então, até um próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço.